Olá pessoal, o objetivo da nossa aula de hoje é discutir um pouquinho sobre como é a distribuição eletrônica nos átomos. Então, baseado nas definições de Bohr, que a gente viu nas aulas anteriores, então os elétrons são distribuídos em 7 camadas ao redor do núcleo, sendo que quanto mais eu distancio do núcleo, maior vai ser a energia associada àqueles elétrons. Então, Bohr ele trouxe, ampliou nessa definição do modelo atômico, já introduzida pelo Rutherford, dizendo então que a órbita seria similar a uma definição planetária e que a transição, a mudança do elétron de um nível, de uma órbita para outra, ocasionaria então variações de energia. Então, basicamente, esses foram os postulados de Bohr. Então, Bohr introduziu para a gente o que chamamos de número quântico principal, representado também por n. Então, quanto maior é o n, indica que o elétron passa mais tempo distante do núcleo. Então, basicamente, essas 7 camadas, que a gente pode enumerá-las de 1 a 7, ou utilizar então essas letrinhas para as suas nomenclaturas, de K a Q. Então, cada uma dessas camadas comportaria um número máximo de elétrons. Então, a camada K comporta no máximo 2 elétrons, a L no máximo 8, M no máximo 18, N e O 32, P 18 elétrons e Q 8 elétrons. Então, sendo assim, a primeira camada, que é a mais próxima do núcleo, ela comportaria apenas 2 elétrons no total, enquanto esta última camada Q comportaria 8 elétrons distribuídos ao longo de sua extensão. Porém, lá em 1916, Sommerfeld ele afirmou que os elétrons, em um mesmo nível de Bohr, ele ocuparia órbitas de trajetórias diferentes, circulares e elípticas, com momentos angulares diferentes. Então, o que ele quis dizer? Basicamente que cada nível, cada estado de energia descrito por Bohr, na verdade, seria um conjunto de vários estados com energias muito próximas. Então, abriu um pouquinho aí uma ampliação na discussão sobre como seria o real comportamento do elétron ao longo do átomo. Então, basicamente, o que a gente observa? No caso do sódio, por exemplo, ele é um átomo que possui mais de um elétron, diferente do hidrogênio. Então, as linhas espectrais do sódio apresentavam um certo espaçamento, as linhas de absorção e emissão do sódio, que indicavam, então, que houvesse alguma questão relacionada a uma nova divisão energética dentro da estrutura do átomo. Então, com isso, temos o que a gente chama de número quântico azimutal, representado por L, que representa a magnitude do momento angular do orbital, ou então subníveis associados a aquele mesmo nível de energia. Então, basicamente, a gente pode ter aqui os subníveis S, P, D e F, que no final da aula a gente vai aprofundar um pouquinho melhor com o que eles representam cada um. Então, com esses adventos nessas pesquisas, fora o que discutimos que levou também ao Bohr lá atrás a chegar no seu modelo, temos então a química quântica, que foi o desenvolvimento da estrutura atômica pelo estudo do comportamento dos elétrons em um átomo. Então, alguns fatores aí foram muito importantes para o desenvolvimento da teoria quântica. Então, de Broglie, por exemplo, em 1924, ele foi lá e afirmou que partículas como o elétron, elas sofriam, teriam um comportamento dual. Então, elas poderiam ser enxergadas, ser estudadas tanto como ondas quanto como partículas. O Heisenberg, em 1926, ele disse que no caso dessas partículas teria o seguinte problema: para determinar a posição delas, eu não conseguiria determinar com alta exatidão o momento, a energia do elétron, e vice-versa. Então, há uma incerteza ao determinar essas duas variáveis para uma partícula. Já o Schrödinger, em 1926,
ele foi utilizando todos esses conhecimentos até então da estrutura atômica, ele propôs uma equação contendo os termos onda e partícula. E a resolução dessa equação levou ao que ele chamou de funções de onda. Então, qual que é a principal contribuição do Schrödinger? Ele conseguiu, então, a partir de uma equação, descrever como seria mais aproximado o comportamento do elétron em um átomo, a partir de regiões de maior densidade de probabilidade de encontrar um elétron. Tudo isso associado, então, ao que chamamos de mecânica quântica, né? Que é esse estudo, então, do comportamento de partículas minúsculas, né? Considerando as suas propriedades inertes, né, ao elétron. Para a determinação, né, dos orbitais ali propostos por Schrödinger, ele também precisava, além do número quântico principal, que era o de Bohr, o número quântico secundário, que referenciava um pouquinho ali os estudos aí trazidos por Sommerfeld. Ele ainda precisava de um terceiro número quântico, chamado de magnético. Esse número quântico magnético, ele traz qual que é a orientação do orbital no espaço. E aí vai depender também de qual que é o formato daquele orbital, né? De qual que é o número quântico secundário. Então, por exemplo, no caso dos orbitais S, a gente tem apenas um tipo de orbital diferente. No caso dos orbitais P, temos 3 possíveis orientações no espaço. No caso do orbital D, temos 5 e no caso dos orbitais F, 7 diferentes possibilidades de orientação no espaço. Então, com isso, chegamos ao que chamamos de orbitais atômicos, que descrevem, então, para mim, qual que vai ser uma região de maior possibilidade de encontrar o elétron, considerando, né, um espaço tridimensional, ou seja, considerando, então, os eixos x, y e z. Então, os orbitais S, né, eles apresentam uma simetria esférica. Então, um elétron em que está presente o orbital S, ele tem a maior probabilidade de ser encontrado nessa região aqui assinalada. No caso dos orbitais P, eles têm um formatinho similares a 2 balões, né, unidos pela extremidade, orientados aí no eixo Z, no eixo X ou no eixo Y. No caso dos orbitais D, tem uma simetria um pouco próxima dos orbitais P, né, porém agora possuem na sua maioria 4 lóbulos, né, ou balõezinhos. E os orbitais F possuem uma estrutura um pouquinho mais complexa. Então, o que significa essas imagens aqui? Significa que eu tenho um núcleo bem definido no átomo, como já estudamos, já está bem estabelecido. Porém, para entender como que o elétron se move ao longo da estrutura do átomo, eu preciso compreender qual que é a energia e qual que é a possibilidade de movimento dessas partículas. Então, somando todas essas regiões aqui, eu tenho a distribuição eletrônica dos elétrons ao longo do átomo. Então, assim, a gente define que o elétron ele não é uma partícula estática, né? Uma partícula em movimento. E a região de maior probabilidade de ser encontrado está caracterizada baseada nas propriedades dessa partícula. Então, para o átomo de hidrogênio, cada nível energético com o número quântico principal possui uma energia distinta. Então, quando a gente aumenta o número quântico principal, lembrando aí do modelo de Bohr, a gente aumenta a distância do núcleo e assim aumenta a energia daquele elétron. Porém, considerando um mesmo nível de energia, se é o átomo de hidrogênio, não ocorre repulsão entre elétrons, porque a gente tem apenas um elétron no átomo de hidrogênio. Já no caso de um átomo polieletrônico, em que há mais elétrons, então a gente tem a repulsão entre essas partículas. Então, se elas têm a mesma carga, que é negativa, os elétrons, elas vão se repelir, assim aumentando, né, variando a energia total daquele sistema. Então, basicamente, para um átomo polieletrônico, ou seja, um átomo que possui mais de um elétron, a gente tem uma leve variação de energia
também dentro de uma mesma camada, ou seja, dentro de um mesmo N, número quântico principal. Então, por exemplo, para um átomo polieletrônico, os orbitais 2s e 2p, que possuem aí o mesmo número quântico principal, né, estão na camada L, o número quântico igual a 2 principal, então a gente vê que tem uma pequena variaçãozinha de energia. Então, quando eu quero pensar, né, na distribuição dos elétrons ao longo de um átomo maior, eu tenho então que compreender essa pequena variação de energia. Então, basicamente, para átomos polieletrônicos, eu tenho que considerar todos esses efeitos de repulsão possíveis. Então, assim, há uma pequena distorção da energia de cada orbital atômico dentro do átomo. E no caso desses átomos polieletrônicos ainda, os espectros de linhas mostravam cada linha como um par minimamente espaçado. Então, Stern e Gerlach, eles verificaram a última propriedade, né, principal dos elétrons, que a gente chama de spin. Então, o elétron, como uma partícula considerada esférica, ela pode, além de todos os movimentos, também rotacionar ao longo do seu eixo. Então, o elétron tanto pode rotacionar da esquerda para a direita, quanto da direita para a esquerda. E cada movimento destes pode gerar um comportamento magnético diferente. Então, assim, por isso que os elétrons, eles apresentam, né, os seus espectros assim como um par de linhas com espaço bem pequenininho entre elas. Por quê? A gente, além da possibilidade de transição energética, a gente tem também diferentes comportamentos magnéticos associados ao seu spin. Mas como então, agora que a gente discutiu todas as propriedades principais aí associadas ao comportamento do elétron, como eles são distribuídos então ao longo dos átomos? Então, para fazer isso, a gente vai utilizar aqueles diagraminhas de energia que eu apresentei agora há pouco. Então, 3 dicas principais são importantes para determinar a distribuição eletrônica. Primeiro, princípio de Aufbau. Então, os elétrons eles vão ser distribuídos a partir dos orbitais de menor energia. Então, como assim? Eu começo lá embaixo, né, dos orbitais mais próximos do núcleo, que tem menor energia, até vou subindo, né, em termos de energia, preenchendo estes a partir dessa distribuição energética. Princípio de exclusão de Pauli. Somente 2 elétrons eles podem ocupar um único orbital. E os 2 devem possuir spins opostos. Então, para que 2 elétrons ocupem o mesmo orbital, eles têm que possuir comportamentos magnéticos diferentes, porque senão a repulsão vai ser muito alta. Então, por isso eles têm que possuir spins opostos. E a regra de Hund. Então, para orbitais de mesma energia, então, por exemplo, os orbitais P, temos 3 orbitais P diferentes. E cada um, considerando o mesmo número quântico principal, possui a mesma energia. Então, o elétron ele vai preferir ocupar cada um desses orbitais separadamente, para depois eles se emparelharem, ou seja, eles ficarem próximos ali, ocuparem o mesmo orbital. Novamente por repulsão, né? Por quê? A repulsão entre 2 cargas negativas, que são os elétrons, obviamente ela existe em alta, 2 cargas iguais, em magnitude, né, e em dimensão. Então, dessa forma, sempre vai tender-se, né, a ter o máximo de distância entre os elétrons em um orbital atômico. Então, por exemplo, para o sódio ele possui número atômico igual a 11. Então, significa para mim também que ele possui 11 elétrons ao longo de sua estrutura. Então, dessa forma, então, eu vou distribuir estes 11 elétrons considerando a variação de energia. Então, lembrando sempre do orbital de menor energia para o orbital de maior energia. Então, basicamente, esses elétrons do sódio vão ser distribuídos então a partir, iniciando aqui do orbital 1s de menor energia. Então, assim, basicamente, então, eu vou começar lembrando então que apenas 2 elétrons podem ocupar cada orbital diferente.
Então, e cada um desses elétrons tem que possuir o que chamamos de spins diferentes. Então, por isso que eu representei aqui, cada tracinho representa um elétron e spin para cima e spin para baixo, para indicar que eles têm diferentes, né, spins ou momentos de rotação. Então, basicamente, 2 elétrons, os orbitais 2s aqui novamente compõem no máximo 1, 2 elétrons. Subindo em termos de energia, eu tenho os orbitais 2p. Os orbitais 2p eu tenho 3 orbitais diferentes. Cada um comporta no máximo, novamente, 1, 2 elétrons. Então eu vou preencher cada um deles separadamente. 3. Cada um novamente com o segundo elétron, 6. Então até agora eu tenho 2, 4, mais 6, 10 elétrons. E o sódio possui 11. Então significa que falta um elétron ainda para eu distribuir para este átomo de sódio. Então com isso, em termos de energia, o próximo orbital 3s. Então eu tenho um elétron aqui que vai ocupar o nível de mais energia 3s. Então assim, a configuração eletrônica do sódio vai ficar 1s, que é o orbital, e 2 aqui em cima para indicar que são 2 elétrons nele, então 1s2. Nos orbitais 2s, eu também tenho 2 elétrons, então 2s para indicar qual orbital, e 2 aqui em cima também para indicar que são 2 elétrons nesse. 2p, porque é o próximo em termos de energia que foi preenchido. E temos agora no orbital 2p 6 elétrons no total. Então 2p, 6. E para finalizar, o último orbital aqui preenchido foi o orbital 3s, com 1 elétron. Então 3s1. Então assim, temos a configuração, né, a distribuição eletrônica do átomo de sódio. Outra forma também utilizada é o que chamamos de configuração eletrônica condensada. Por quê? Se somarmos aqui estes elétrons anteriores, eu tenho a configuração de um gás nobre. Então, se eu pegar aqui, né, as camadas totalmente preenchidas, elas sempre terminam com um gás nobre. Então, nesse caso aqui, o gás nobre que possui 2, 4, mais 6, 10 elétrons vai ser o neônio. Então, eu posso também dizer que a configuração eletrônica do sódio vai ser igual a do neônio acrescida de 3s1, ou seja, acrescida de 1 elétron no orbital 3s. Agora eu posso também pensar em termos de camadas, né? Então, se eu olhar aqui, significa que eu tenho 2 elétrons na primeira camada, que vai ser a camada K. Na segunda camada, eu tenho 2 mais 6, 8 elétrons, que vai ser a camada L. E a última camada eletrônica, se a gente lembrar lá do modelinho de Bohr, vai ser a camada M, em que eu tenho apenas um elétron nesta camada. Mas se a gente for pensar somente nos diagraminhas, né, em termos de energia ali, vai ficar um pouquinho complexo para a gente assimilar, para a gente fazer essa distribuição toda vez. Então a gente tem o que chamamos de diagrama de Linus-Pauling. É um diagrama, né, esquemático em termos de energia, como que ocorre a distribuição dos elétrons ao longo do átomo. Então o que é esse diagraminha, né, essa forma de representar? Então, basicamente, eu tenho aqui todas as camadas representadas, né? De K a Q. Então, na camada K, eu tenho o orbital 1s, possibilidade de ter 2 elétrons no máximo. Na L, 2s e 2p, máximo 8 elétrons. Na M, 3s, 3p e 3d, máximo 18. Na N e O, eu tenho aqui orbitais s, p, d e f, no máximo 32 elétrons cada uma dessas duas, e por assim vai. Porém, quando eu vou distribuir os elétrons, eu sei que a energia ela não varia dessa forma aqui linear, né? Ao longo do mesmo nível de energia, né? Ao longo da mesma camada, né? Do mesmo número quântico principal. Então, esse diagraminha
permite com que eu estabeleça o sentido de preenchimento baseado aqui nessas setinhas. Então, como que eu faço a distribuição eletrônica? Por exemplo, do escândio, que o número atômico dele é 21. Então, vai ser 1s2. Tem mais elétrons? Tem. Então, continua na mesma ordem de energia indicada pela setinha. Então, 2s2. Tem mais elétrons? Tem. Até agora a gente distribuiu somente 4, e são 21. Então, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Ops, aí deu 20, já deram 20 elétrons. Então, eu sei que após o preenchimento aqui total dos orbitais 4s, vai faltar somente um elétron para completar os 21 do escândio. Então, assim, em termos de energia, o próximo é o orbital 3d. Então, 3d, 1, porque falta somente um elétron para completar a distribuição eletrônica do escândio. Então, muito importante quando eu for utilizar esse diagraminha, lembrar o seguinte. Então, eu sempre vou distribuir os elétrons em termos de energia conforme o sentido da setinha. Então, terminei aqui, eu sempre volto na setinha de baixo aqui desde o início. Então, esse diagrama ajuda a gente a seguir a ordem em termos de energia. Mas o mais importante é lembrar o seguinte. Um orbital S, ele sempre vai comportar no máximo 2 elétrons. Então, igual aqui no 1s, 2 elétrons no máximo. Um orbital P, ele sempre vai comportar no máximo 6 elétrons. Então, por exemplo, no 2p aqui, temos a totalidade dos 6 elétrons preenchidos. Nos orbitais D, ele comporta no máximo 10 elétrons e os orbitais F, no máximo 14 elétrons. Então, respeitando essas regrinhas, que é o máximo aqui de elétrons que cada orbital pode comportar, e respeitando aqui a ordem de energia, sempre no sentido da setinha, eu consigo distribuir, os elétrons para qualquer átomo. Então, com isso eu consigo fazer a distribuição eletrônica destes. Então, pessoal, as referências da nossa aula de hoje e até a nossa próxima aula.